Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos falar um pouco, sobre as ditaduras na América Latina. Durante 21 anos que os militares, estiveram no poder, os militares brasileiros, eles não usaram apenas a censura para preservar suas imagens. Construíram também uma imagem positiva do governo em vídeos, filmes, jornais, revistas e até álbuns de figurinhas. E na segunda metade do século XX, vários países sul-americanos viveram sob regimes ditatoriais. Nessa aula nós vamos apresentar 3 estudos, de casos de ditaduras brasileiras, chilena e argentina. O regime militar, no Brasil, dizendo, ser necessário livrar o país da ameaça comunista e restabelecer a hierarquia e a ordem, um grupo formado por civis e militares derrubou o presidente João Goulart entre março e abril de 1964 e colocou no poder o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Tinha início, assim, o regime militar de 1964 a 1985. Logo nos primeiros dias de abril, o regime ele perseguiu e prendeu estudantes, jornalistas, políticos ligados ao governo anterior e atacou organizações que apoiavam, como por exemplo a União Nacional dos Estudantes. Ao mesmo tempo que faziam uso da violência, os militares eles procuravam dar uma aparência de legalidade ao novo regime por meio de atos institucionais. O ato institucional é uma medida com força de lei imposta por um governo sem que a população, o poder legislativo, o judiciário tenham sido consultados. O ato institucional de 9 de abril de 1964, mais tarde chamado de AI-1, permitia ao presidente suspender, os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Autorizava, cassar mandatos parlamentares e estabelecia que as eleições para presidente da República seriam indiretas. No dia seguinte, os militares divulgaram a lista de 100 primeiros cidadãos que tiveram seus direitos políticos suspensos, entre os quais estavam os ex-presidentes Jânio Quadros e João Goulart, o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e o deputado federal Leonel Brizola. Com uma parte dos parlamentares apenas, por muitos deles tinham sido cassados, pois o Congresso Nacional, elegeu como presidente o general Castelo Branco em 1964 e que durou até 1967. Muitos acreditavam, que em pouco tempo ele devolveria o poder aos civis, mas não foi o que aconteceu. Líderes sindicais, e estudantes foram presos, funcionários políticos foram demitidos e políticos de vários partidos, inclusive da UDN, que apoiou o golpe, foram cassados.
E na política externa, Castelo Branco, ele obedeceu à lógica da Guerra Fria. Aliou-se aos Estados Unidos e rompeu relações diplomáticas com Cuba. Na área econômica, ele tomou as seguintes medidas: cortou gastos, aumentou os impostos, contraiu empréstimos dos Estados Unidos, comprimiu os salários dos trabalhadores, eliminou a estabilidade de emprego após 10 anos e criou em seu lugar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. E com o corte nos gastos públicos e o aumento da arrecadação, a inflação caiu e o governo começou a equilibrar as suas contas. Mas os sacrifícios impostos à sociedade, especialmente aos assalariados, elevaram a impopularidade de Castelo Branco e influenciaram, o resultado das eleições para governador em 1965. Políticos da oposição ao regime militar foram eleitos governadores nos estados da Guanabara e de Minas Gerais. O governo, de Castelo Branco, então, endureceu, baixando o ato institucional, número 2, o AI-2, que extinguia todos os partidos políticos. E formaram-se, então, 2 únicos partidos: a Aliança Renovadora Nacional, que é o ARENA, para dar apoio ao governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para fazer oposição. E no ano seguinte, o governo limitou ainda mais as participações dos cidadãos, baixando o ato institucional número 3, AI-3, que estabelecia eleições indiretas para governadores. Estes, por sua vez, nomeariam os prefeitos das capitais. Assim, os cidadãos perdiam o direito de escolher os seus governantes, fato que limitou ainda mais a cidadania no país. Preocupado em manter a aparência de legalidade, o governo baixou a AI-4, por meio da qual reabriu o Congresso para que aprovasse uma nova Constituição, a de 24 de janeiro de 1967. Esta Constituição ampliava os poderes do presidente da República, restringia o direito da greve, e com seus poderes ampliados, Castelo Branco decretou 2 leis autoritárias: a Lei de Imprensa, que intensificou a censura aos jornais e revistas, e a Lei de Segurança Nacional, que dava à Justiça Militar o direito de julgar os crimes de subversão, comícios, reuniões políticas. Castelo Branco, ele foi substituído por outro militar, o general Arthur da Costa e Silva, que tomou posse em 15 de março de 1967. Com a ascensão de Costa e Silva, os militares da linha dura assumiram o governo. Todos os militares que lideraram o golpe de 64 eram adeptos da doutrina da segurança nacional e, portanto, contrários ao comunismo, mas tinham divergências entre si, o que nos permite dividi-los em 2 grupos, o castelista e o linha dura. O grupo castelista era integrado por generais como Gilberto do Couto e Silva, Ernesto Geisel e Castelo Branco.
daí seu nome, né? Na oposição a ele estava o grupo de linha dura, que considerava os castelistas moderados e defendia a radicalização constante da luta contra o inimigo interno, chamados por eles de subversivo. A linha dura era formada por generais menos teóricos e mais pragmáticos, como Costa e Silva, Carrasta Médici. Com o aumento da opressão, cresceu também a resistência democrática à ditadura, na qual se destacaram o movimento estudantil, o movimento operário, diversos artistas e intelectuais e uma parte dos políticos. E em 1968 cresceu o movimento estudantil em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. E em uma manifestação ocorrida em março, no Rio de Janeiro, contra a má qualidade da alimentação fornecida aos estudantes no restaurante universitário Calabouço. O paraense Edson Luiz Lima Souto, de 18 anos, foi morto pela polícia, o que provocou uma onda de protestos. O maior deles foi a passeata dos 100 mil, na qual estudantes, políticos, artistas e trabalhadores saíram às ruas para protestar contra o regime militar. E em outubro de 1968, os estudantes eles desafiaram o governo, mais uma vez realizando em Ibiúna, no interior de São Paulo, o 30º Congresso da UNE. Mas a polícia invadiu o local e prendeu cerca de 700 estudantes que participavam do congresso. Neste mesmo ano, o movimento operário também mostrou sua disposição de luta em duas grandes greves por aumento de salários. Uma em Contagem, perto de Belo Horizonte, envolvendo cerca de 15 mil trabalhadores, e outra em Osasco, na Grande São Paulo, que também contou com a participação de milhares de trabalhadores. Esta última foi reprimida com muita violência, com a invasão dos sindicatos dos metalúrgicos de Osasco e a prisão de 400 trabalhadores por tropas do Exército. E neste contexto, o deputado do MDB, Márcio Moreira Alves, fez um discurso em 1968, no qual conclamava a população a não ir à parada militar, para comemorar o 7 de setembro, e pedia às mulheres para não namorarem oficiais que participavam da repressão. O discurso de Moreira Alves serviu de pretexto para que o governo Costa e Silva decretasse o ato institucional número 5, o AI-5, o mais opressivo de todos os atos da ditadura militar. O presidente, pelo AI-5, o presidente da República passava a ter o poder de fechar o Congresso Nacional, fazer leis e ordenar a intervenção nos estados e municípios, caçar políticos eleitos pelo povo, demitir, transferir e aposentar funcionários públicos, decretar estado de sítio, suspender o direito de habeas corpus aos acusados de crime contra a segurança nacional. E com base no AI-5,
o governo militar, ele fechou o Congresso, cassou o mandato de centenas de políticos e prendeu milhares de pessoas de oposição em todo o país. E nesse clima de grande tensão, Costa e Silva foi vítima de um derrame, um AVC, um acidente vascular cerebral. Afastou-se da presidência. Por lei, ele devia assumir vice-presidente. O civil Pedro Aleixo, mas uma junta militar desrespeitou a Constituição e ocupou o governo do país por quase 2 meses. De agosto a outubro de 1969, nesse período, fez aprovar a Emenda Constitucional de 1969, que ampliava os poderes do presidente da República e incorporava à Constituição a pena de morte, de banimento e a prisão perpétua em caso de subversão. E em outubro de 1969, o Congresso ele foi reaberto apenas para aprovar a indicação de outro general à presidência da República, Emílio Garrastazu Médici, cujo governo foi o mais repressivo na história brasileira. Por meio de seu aparato repressivo, o governo ele invadiu universidades, perseguiu e prendeu professores, jornalistas, artistas, estudantes, religiosos e militares, contrários à ditadura civil-militar que se instalava no país. Aperfeiçoou os órgãos de repressão como o Serviço Nacional de Informação, o DOPS, Delegacias de Ordem Política e Social e o DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna. Seus agentes praticavam espancamentos, afogamentos, choques elétricos e outras formas de tortura. Qualquer cidadão suspeito de ser subversivo podia ser detido, torturado e morto, sem que a família soubesse do seu paradeiro. Com o aumento da repressão, cresceu também a resistência democrática do regime militar. Por meio do abaixo-assinados, protestos de ruas, oposições parlamentares, jornais, espetáculos teatrais, festivais da música popular brasileira. A luta armada no Brasil não nasceu como resistência ao golpe civil-militar em 1964. Era anterior a ele, mas durante os governos militares ela se intensificou. Surgiram várias organizações armadas cujo projeto era implantar o socialismo, ditadura do proletariado, por meio da guerrilha. Já o projeto do Partido Comunista Brasileiro, PCB, era outro. Para esse partido, a Revolução Socialista se faria por meio da aliança do operariado com a burguesia. Durante a ditadura civil-militar, os principais representantes da luta armada foram a Ação Libertadora Nacional, a ALN, liderada pelo ex-deputado Carlos Marighella, a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, liderada pelo ex-capitão Carlos Lamarca, e o Movimento Revolucionário de 8 de outubro, MR8. Essas organizações, elas praticavam assaltos a bancos para conseguir dinheiro
para suas lutas e sequestros de diplomatas estrangeiros para trocá-los por presos políticos. E em 1969, por exemplo, os guerrilheiros sequestraram o embaixador estadunidense Charles Burke e o trocaram por 15 presos políticos. O governo Médici moveu uma guerra sem trégua contra as organizações armadas. E em 1974, os focos guerrilheiros tinham sido destruídos e seus integrantes presos ou mortos. E as várias organizações guerrilheiras que atuaram à época tinham alguns pontos em comum. Criticavam a via legal para chegar ao poder e implantar o socialismo. Defendiam, em sua maioria, princípios marxistas e leninistas, segundo os quais a classe revolucionária era o operariado. E acreditavam ser um grupo de vanguarda, de elite, que guiaria as massas, despertando a classe operária para o papel que lhe cabia na revolução socialista. Além da violência, o governo Médici recorreu também à propaganda, repetindo por meio de TV slogans como "Ninguém mais segura este país". O próprio presidente Médici se apresentava como um homem do povo, apaixonado por futebol e torcedor número 1 da seleção brasileira. A conquista do tricampeonato de futebol pela seleção canarinho na Copa do Mundo de 1970 foi apresentada por Médici como mais uma vitória do seu governo. O chamado milagre econômico brasileiro ocorrido no governo Médici se caracterizou pela combinação de 3 fatores conjugados: crescimento da economia a uma taxa média de cerca de 11% ao ano, índice de inflação relativamente baixo e expansão do comércio exterior em mais de 3 vezes. E essa combinação interessante recebeu o nome de milagre econômico. Mas o que foi o milagre econômico? A maioria dos historiadores, eles concordam em que o milagre ocorreu devido a fatores externos e internos. Externamente, a conjuntura era favorável. Entre 1961 a 1973, a economia estadunidense cresceu a uma taxa média de 4,5% ao ano. O Japão a uma taxa de 9,4%, e a Alemanha 4,3%, Itália 4,9%. Internamente, o governo adotou uma política de incentivos fiscais para atrair investidores nacionais e estrangeiros, concedendo-lhes facilidades para atuar no Brasil. Uma política trabalhista que comprimia os salários dos trabalhadores de baixa renda, diminuindo o custo da mão de obra. E, além disso, por meio de uma série de ajustes, conseguiu um razoável equilíbrio nas contas públicas. O capital acumulado por esses meios alimentou um extraordinário crescimento da indústria, especialmente a de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e automóveis. Incentivados pelo governo e por uma situação externa favorável, as exportações brasileiras também cresceram. O governo aproveitou do crescimento da economia para investir na realização de grandes obras,
como a hidrelétrica de Itaipu, as usinas nucleares e a Ponte Rio-Niterói. Mas em 1973, último ano do governo Médici, por motivos internos e externos, o milagre econômico começou a dar sinais de esgotamento. Externamente, após a guerra de 1973, entre árabes e israelenses, os países árabes triplicaram o preço do barril do petróleo, o que provocou um forte abalo na economia brasileira, já que cerca de 80% do petróleo que o país consumia era importado. Para pagar este petróleo, o Brasil gastava quase a metade do que ganhava com suas exportações. Internamente, devido aos baixos salários, a maioria da população já não conseguia comprar o que as empresas produziam. E, ao mesmo tempo, o PIB começou a declinar e a inflação voltou a crescer. A dívida externa e a diferença entre os mais ricos e os mais pobres aumentaram. Ao final do governo Médici, o Brasil tinha se tornado a 10ª potência capitalista do mundo, mas seus indicadores sociais continuavam ruins. O próprio general Médici reconheceu a desigualdade social existente no país ao dizer: a economia vai bem, mas o povo ainda vai mal. O governo Ernesto Geisel, presidente do Brasil em 74 até 1979, ele era considerado moderado, castelista. Diferenciava-se, portanto, dos dois generais de linha dura, Costa e Silva e Médici. O presidente Geisel mostrou-se favorável à abertura política e, na visão dele, porém, essa abertura política deveria ser lenta, gradativa e segura. Mas para garantir que os militares devolvessem o poder aos civis e voltassem aos quartéis, era necessário controlar tanto a oposição democrática quanto os generais de linha dura. Geisel iniciou o processo de abertura, permitindo a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para os eleitores parlamentares, de 1974. Mas, ao contrário do que o governo esperava, as eleições daquele ano foram vencidas pelo MDB, partido de oposição. Os militares de linha dura, contrários à abertura, acusaram o MDB de ter ganho aquelas eleições com os votos dos comunistas e iniciaram uma violenta perseguição aos militares do PCB, Partido Comunista do Brasil. E em outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura, foi chamado a depor em um quartel do 2º Exército, em São Paulo, sobre sua ligação com o Partido Comunista. Ele se dirigiu ao local e no dia seguinte apareceu morto numa cela, enforcado. O comando do 2º Exército diz que ele cometera suicídio, mas a maioria dos cidadãos não acreditou nessa versão. A notícia da morte do jornalista indignou a sociedade brasileira. Apesar das reações de sociedade civil, desde o início de 76, o operário Manuel Fiel
Manuel Fiel Filho foi torturado e morto no mesmo quartel onde Herzog morrera. O presidente Geisel reagiu demitindo o comandante do segundo exército, Edinaldo Ávila Melo, e nomeando em seu lugar um general de sua confiança. O projeto, de abertura do governo Geisel foi marcada por avanços e recuos. Um desses recuos foi a Lei Falcão, de 1976, que proibia o debate político ao vivo na imprensa e só permitia mostrar na TV a fotografia do candidato, acompanhada de algumas poucas informações sobre ele e seu partido. Já o avanço mais considerável ocorreu em 1978, quando o presidente Geisel deu prosseguimento à sua proposta de abertura, extinguindo os atos institucionais, inclusive o AI-5. Com a extinção do AI-5, os cidadãos reconquistaram parte importante de seus direitos, como, por exemplo, o de habeas corpus. Na comemoração do dia 1º de maio, Dia do Trabalho, em 1979, depois de uma missa no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, cerca de 150 mil pessoas se dirigiram ao estádio de Vila Euclides e lá realizaram um grande ato público pela democratização do país, além de operários, estudantes, artistas, líderes comunitários, religiosos e políticos de várias tendências. Também esteve presente as comemorações daquele 1º de maio, o Comitê Brasileiro pela Anistia, que liderava a campanha pela anistia ampla, geral e irrestrita. E ainda em 1979, a proposta de anistia do governo foi aprovada pelo Congresso Nacional. E com isso, muitos brasileiros que estavam no exílio por motivos políticos puderam regressar ao Brasil. E os caçados adquiriram o seu direito à cidadania. Note que essa lei da anistia também anistiou os responsáveis por violações dos direitos humanos, como, por exemplo, os militares que usaram de violência contra os opositores do regime. E no governo do democrata cristão Eduardo Frei, de 1964 a 1970, o Chile viveu em uma democracia. Nesses anos, os movimentos populares do campo e da cidade tornaram-se mais organizados e atuantes. Assim, as eleições de 1970, esses movimentos, eles uniram suas forças e dos partidos de orientação socialista e formaram uma unidade popular, que lançou a candidatura do médico socialista Salvador Allende à presidência da República. E eleito presidente, da República em 1970, Allende ele acreditava ser possível, construir o socialismo por via democrática pacífica. Ele governou de 1970 a 1973. Segundo o historiador Alberto Ágio, para Allende, boa parte dos seus seguidores, o socialismo significava poder popular e estratificação da economia. E assim, ele agiu na presidência da República por meio de decretos presidenciais e implementou a reforma agrária. 80% das terras agricultáveis
que estavam nas mãos dos grandes proprietários foram expropriadas e repartidas entre as famílias camponesas. A reforma na saúde, com visitas à criação, de um sistema único de saúde, o SUS, que atendesse a toda a população, reprimindo a diferença entre pacientes de primeira e de segunda classe existentes no país à época. A nacionalização das minas de cobre e das telecomunicações, que até então estavam nas mãos de empresas estadunidenses. Um programa de alfabetização em massa. Com essas medidas, o governo Allende atraiu fortes inimigos. De um lado, organizações como o Movimento de Esquerda Revolucionário, que pressionavam o governo para acelerar as mudanças e chegar ao socialismo mais rapidamente. De outros, Estados Unidos, a parte dos empresários chilenos, inconformado com as medidas governamentais diante disso, diminuíram os investimentos na produção, provocando a queda da taxa de emprego e a alta da inflação. Nesse ambiente, ocorreu uma radicalização ideológica e o governo de Allende perdeu o controle do processo político. Apesar disso, manteve a legalidade. Dessa forma, em 11 de setembro de 1973, com o apoio dos Estados Unidos, forças militares chilenas bombardearam e invadiram o partido de La Moneda, derrubando Allende, morto no bombardeio, e colocando em seu lugar o general Augusto Pinochet. O projeto da ditadura Pinochet era fundar uma nova ordem política, econômica e social. Para isso, montou um aparato repressivo sofisticado que intimidou, matou ou exilou seus adversários. E durante seus 17 anos de governo, Pinochet aplicou o terror de Estado. No campo econômico, a ditadura chilena, adotou o neoliberalismo. Privatizou empresas, serviços de saúde e previdência social. Atraiu capitais a empresas estrangeiras. Estimulou as exportações. Suprimiu o controle de preços e abriu o país ao comércio internacional. Ao mesmo tempo em que adotou essa política neoliberal, buscou disseminar valores que estimulavam a sociedade a se tornar mais individualista, consumista e disponibilizada. Durante seu governo, Pinochet sofreu atentados e teve de enfrentar também rebeliões populares em 1983 e 1986. Mas todas essas ações foram rapidamente sufocadas. E em 1980, Pinochet ele outorgou uma constituição que previa um plebiscito a realizar-se em 1988. Seu objetivo com esse plebiscito era de que o povo lhe concedesse mais 8 anos de governo para sua empresa. O povo se mobilizou, votou contra a prorrogação de seu mandato. O ditador chileno obteve 56% dos votos válidos, enquanto os partidos políticos de oposição se uniram em frente à chamada
concentração dos partidos, né, de La Democracia, Pinochet realizou, conseguindo um pacto com a oposição e aprovou no parlamento leis que impediam qualquer mudança significativa nas instituições do país. A transição para a democracia, no entanto, prosseguiu. A conversão reuniu os partidos de oposição e venceu as eleições contra a Aliança por Chile, que representou as forças conservadoras. A vitória do partido Allen nas eleições de 1989 marcou a volta da democracia no Chile. A Frente Democrática, que derrubou Pinochet, conseguiu eleger os 4 presidentes seguintes. Os governos da concentração, 1990 a 2010, modernizaram o país, alavancaram a produção agroindustrial, voltada para a exportação e o setor de serviços. Adotaram programas de despoluição, inovação tecnológica e conseguiram o crescimento contínuo da economia nesses anos. Além disso, as políticas públicas esquecidas durante a ditadura foram retomadas. Vamos ver, deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou